Olá! Segunda-feira, 31 de julho, o blog do Vitão está de volta aqui na Pátria Educadora, na UNG, Universidade de Guarulhos, né? E uma segunda-feira, estou aqui nos estúdios do Timão Universitário que voltam na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, mas para falar do título, simbólico, mas um título do Corinthians, campeão do primeiro turno. Não vale muita coisa, aliás, não vale nada, mas vale a história, né? Nas 3 vezes que o Corinthians conquistou o primeiro turno, na era dos pontos corridos, aliás, volta a mata-mata, o Corinthians confirmou o título no segundo semestre. E tudo indica que vai conseguir fazer o mesmo, já que abriu 8 pontos para o Grêmio. Tem gente que acha que tá ruim, hein? Nossa, hein? 3 empates em 4 jogos, que tropeço. Empatou 3 jogos e ainda assim tem 8 pontos em relação ao Grêmio, 10 em relação ao Santos, 12 em relação a Palmeiras e Flamengo, isso ainda com bandeirinha surrupiana de forma escandalosa, 4 pontos e 2 gols de jogo. Um contra o Curitiba, já debatido faz tempo, um lance um pouco mais difícil, não muito difícil, mas um pouco mais. E ontem, em Itaquera, um dos maiores escândalos de todos os tempos. 3,30 metros. Vou repetir. 3,30 metros impedido. Um escândalo. Imagina se fosse o contrário que a Antiada ia estar falando, né? Mas enfim, uma vergonha. 3,30 metros. Seu Pablo Almeida Costa. Esse aqui que está no Agora São Paulo de hoje. O Steve Wonder da rodada no gol. Qual é o jogo? O Corinthians foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo no seu estilo, dando a bola para o adversário e entrando pelo meio da defesa, como o Ness fez o gol, uma arrancada de Balbuena, jogou muito bem de novo e o golaço de Jô, e fez o outro gol muito mal. No segundo tempo o Flamengo jogou bem melhor que o Corinthians, dominou, mas não é boxe, né? O Corinthians perdeu 2 pontos, não ganhou porque o juizão, né, confirmou o bandeira e anulou um gol de 3,30 metros. Mas o Corinthians continua invicto, né? É a maior invencibilidade da história dos pontos corridos, 17 jogos invicto até aqui. Tem mais 2 jogos no primeiro turno, quarta-feira um jogo difícil contra o Galo no Mineirão e depois fecha com o Sport em casa, para ampliar aí um pouco essa diferença, enfim, já que o título simbólico do primeiro turno está garantido. Decepções por enquanto do primeiro turno, o Atlético Mineiro, a maior delas, né? Completamente alijado pelo título. O São Paulo foi uma rodada boa para o São Paulo também, que o São Paulo que disputou outro campeonato, né? Tem o campeonato do Corinthians, disputa do título, tem o campeonato do São Paulo, fuga do rebaixamento. O do São Paulo vai ser ainda mais fácil que o do Corinthians. São Paulo vai escapar com muita facilidade, já saiu da zona do rebaixamento, e a tendência é que nem fique perto dela nas próximas rodadas, tamanha diferença de elenco e ruindade, e camisa e ruindade em relação a Atlético Goianiense, Vitória, Bahia, Curitiba, Chapecoense, enfim, tem muito time ruim para cair antes do São Paulo. O São Paulo que, além de tudo, fez uma vitória muito legal contra o Botafogo, heróica, faltando 10 minutos, perdia por 3-1, virou. Enfim, na estreia de Jonas Marcos Guilherme, o astral mudou. Não tem muita coisa para fugir do rebaixamento, né? 45 pontinhos é o que basta, não vai ter dificuldade o São Paulo para fugir do rebaixamento. Numa rodada que se o Palmeiras estivesse disputando o título, né, que já abriu mão, está com 12 pontos, seria boa para o Palmeiras, já que Corinthians empatou com o Flamengo, Santos empatou com o Grêmio, sobrou o quê? O Palmeiras que venceu o Avaí, Palmeiras sem Felipe Melo. Aliás, né, Felipe Melo, né? Quando chegou disseram, eu não, hein? Eu erro muito, mas essa eu tô fora. Falaram que era um jogador que ia fazer diferença, um grande o Felipe Melo. Eles estavam vendo o Felipe Melo jogar na Europa? Que diferença fez o Felipe Melo na Juventus, na Inter de Milão, no Galatasaray, enfim. Na Copa do Mundo fez, para a Holanda, né? Quando pisou no pé do jogador, foi expulso, falhou no gol, enfim. Aí ele fez diferença para a Holanda. Mas que diferença faria o Felipe Melo, assim? Essa diferença, a não ser falar que dá tapa na cara dos outros, sei, dar chilique, reclamar de posição, imitar pitbull, falar que é diferente e tal. Mas dentro de campo, enfim, foi afastado por Cuca, que disse que é uma questão tática, também é uma questão tática, mas claramente é um jogador que não traz o investimento que foi. Não fará muita diferença para o Palmeiras, embora tenha palmeirense achando que foi um erro do Cuca. Enfim, era óbvio que 2 bicudos não se bicam e que mais cedo ou mais tarde Cuca e Felipe Melo não estariam no mesmo time. Felipe Melo afastado. O Palmeiras, enquanto não está em crise, que o Palmeiras tem uma coisa chamada obsessão e prioridade, que é a Libertadores. O Palmeiras perdeu para o Barcelona do Equador, hein? Não o Barcelona do Messi, do Suárez, do Neymar. Ninguém sabe que o Neymar está uma novela interminável. Enfim, mas perdeu de 1-0. Se ganhar aqui, segue o baile sem problema. Agora, fora da Copa do Brasil, fora da briga pelo bicampeonato brasileiro, o discursinho que vai disputar 12 pontos atrás, não cola. Eliminado como foi do Paulista para Ponte Preta num campeonato que o rival ganhou o campeonato, né? Enfim, o Palmeiras ganhando a Libertadores, que o ano é ótimo, tudo tranquilo agora. Felipe Melo, parou de jogar sem jogar nada. Borja, o caríssimo Borja, que ainda não rendeu. Copa do Brasil, Paulistão. Se ganhar a Libertadores, segue o jogo. Se não ganhar, Cuca, a coisa fica feia, tá certo? Então vamos voltando com o blog do Vitão aos poucos. Amanhã em quarta a gente fala da aula no meio de semana, enfim.
Afinal de contas, o Corinthians ganhou o primeiro turno, mas o campeonato continua. Faltam ainda 21 rodadas. O que interessa é o título final. Enfim, tem jogos interessantes no meio de semana. As coisas vão começando a se afunilando. Tem o São Paulo querendo continuar a recuperação na quinta-feira. O Palmeiras tentando se aproximar pelo menos do segundo lugar, já que está em quarto lugar, mais próximo ali de Grêmio. Grêmio e Santos ainda colado com o Flamengo. Enfim, muita coisa ainda aqui no blog do Vitão, tá certo? E quem é o destaque do título do Corinthians nesse primeiro turno, esse título simbólico? Jô, Fábio Carille, Guilherme Arana, enfim, para você, qual Balbuena, desses quatro, as 4 opções que eu dei. Vá no Twitter, no meu Twitter, Vitão Travessão Guedes, Vitão Travessão Guedes, vocês foram chamam de travessão de underline, mas enfim, Vitão underline Guedes e opte por uma das 4 opções. O resultado, você tem até terça-feira na hora do almoço, mais ou menos, para votar. Resultado da edição de quarta-feira da coluna Cadenadas do Vitão no Agora, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e tenho nada mais Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão.